MA Cult Podcast. A cultura e suas várias formas de manifestação artística emaranhadas num só lugar. Era o começo da década de 90, quando Wanderley Chaves Costa foi magnetizado pelas areias da ilha, pelos sabores, pelo vento e pelo encanto que é este lugar chamado São Luís. Ao longo do tempo e ao ritmo dançante da brisa calma da capital maranhense, ele vem construindo um corpo de trabalho que vai para muito além do fazer artístico. As muitas experiências no estrangeiro, o contato com outras experiências artísticas e a meditação influenciaram diretamente em seu processo criativo e de vida. Eu estive com essa figura de mente pulsante, preocupado com a existência do aqui e do agora, numa conversa pra lá de cultural, sobre a importância da arte, sobre a vida. Guiteche, como é mais conhecido, me contou histórias e relembrou momentos marcantes da vida dele, como os questionamentos calorosos com professores e colegas na época da facul, o caso do funeral da educação, as influências artísticas e a preocupação com o meio ambiente, a relação com os elementos produzir, comprar e vender arte, a sabedoria da meditação e o encontro do equilíbrio. E essa conversa eu compartilho aqui e agora no MA Cult Podcast com vocês. Guiteche, eu fico muito agradecido pela sua disponibilidade, e ter aceitado o convite em participar do podcast MA Cult. Eu agradeço por estar aqui, fico feliz em contribuir com esse processo. É importantíssimo, tanto para a vida social como para a vida particular, a gente ouvir histórias de pessoas. Que não é uma literatura, não é uma invenção de um personagem, mas de vidas vividas. É processo particular de cada um. Isso a gente precisa viver mais. O início de tudo. Como é que foi a origem, como é que foi o seu despertar para as artes? Vem desde criança a sensibilidade em buscar me expressar, sem entender que estava buscando me expressar. Então eu morava num sítio em Belém do Pará, onde a areia, a água, os barquinhos, inventar barquinhos, esperar a chuva cair, ver barquinho andar, aquilo para mim sempre fez parte do meu universo mágico e criativo. Eu me lembro de experiências minhas quando criança, que eu comecei a cavar um buraco, e esse sonho de cavar aquele buraco era para chegar lá no Japão, no outro lado do mundo, porque me diziam que por debaixo de onde estava, se a gente cavasse um buraco, a gente ia chegar no outro mundo. E aquilo, para mim, virou um desafio de chegar nesse outro mundo, claro, Cavei o buraco e fiquei pelo meio do buraco, mas a aventura do buraco, isso que é importante. Isso não me fazia desistir da curiosidade de dar vazão àquilo que me incomodava ou que despertava a minha curiosidade. Então eu pegava pedaço de pau, saía desenhando no chão. Eu gostava muito de cenas de filmes romanos, aqueles soldados, aqueles capacetes. Desenhava, o desenho começou a surgir muito dentro desse espírito, Claro que na minha casa não havia uma experiência de pessoas que tivessem envolvimento com a arte. Ninguém me atrapalhava, mas também não contribuía, tá? Então, isso para mim me deixou num espaço de liberdade grande, numa família de 8 irmãos mais velhos, irmão já estava entrando já pelo meio de faculdade, e me despertava, arquitetura é um caminho, desenho, tu gosta... Mas aquilo ficava, absorvia, tentava entrar nesse universo, mas não era o meu barato. E, na verdade, isso virou uma confusão muito maior, até me sentir, vamos dizer, mais à vontade com esse papel de dizer assim, esse é o meu caminho, eu não sei aonde que eu vou dar. Não sei, não. Porque, primeiro que eu deparei com sentido de arte, tanto do desconhecimento com que envolve o papel da arte na sociedade.
o papel de aguçar a sensibilidade, provocar uma evolução pelo sensível. Todos os nossos órgãos sensíveis, eles são ligados à arte, desde a audição, visão, o olfato, o paladar, o tato. Então, tudo envolve o nosso campo sensorial, que nos remete a uma mágica de compreensão e interação com o saber do universo. A gente não tem que inventar a roda para compreender o que estamos vivendo, muito pelo contrário, é a gente compreender o que está vivendo. E, nesse sentido, a arte, para mim, eu diria assim, ela foi a minha alma, ela me segurou no meio das minhas loucuras, no meio das minhas indagações sobre a vida, sobre a existência. Sempre fui muito inquieto, angustiado com um monte de coisa que via, desde a injustiça social, desde uma história mentirosa que vivemos, hipocrisias que empurram na cabeça da gente e a gente tem que engolir como verdade. Então, se a arte não entra como um contraponto para revelar o que é real e orgânico e que pulsa no universo, nós vamos ficar refém de imagens idealizadas sobre nossa história e sobre a gente mesmo. Se você não tem esse viés, isso se torna difícil. Então, para mim, eu entrei na faculdade, tá? Vou fazer faculdade agora, arquitetura não tem nada a ver comigo. Não me encontrava com coisa nenhuma. Educação artística, maravilha, vou fazer educação artística. Claro que, paralelo a isso, eu vivi outras experiências de arte, né? Tua formação em artes visuais é autodidata, no caso, é isso? A minha desformação começou pela educação artística, porque fiz educação artística, chegou perto de concluir o curso, eu concluí que educação artística não tinha nada a ver comigo. Então resolvi ir embora, abandonar a educação artística, porque não concordava nem com a visão com que se imprime na época sobre educação artística, que hoje eu não posso falar de educação artística, eu estou completamente alienado do que acontece no universo de universidades, isso e aquilo. Mas na época o que era? Era uma matéria agregada a um sistema pedagógico completamente vindo de fora para dentro. Educação artística, arte, ela vem de dentro para fora. Ela tem que trazer um caminho para sensibilizar as pessoas de se reconhecerem através daquilo que faz. E como é que você vai mensurar alguém que desenha e outro que não desenha, mas que gosta de cantar? E como foi esse teu desligamento, assim? Caótico. Não poderia sair brigando com todo mundo, desde de diretor, brigando com diretor de centro, com professor, porque o tipo de mentalidade com que passavam, eu dizia, isso é mentira, isso é falso. Vocês estão se ajustando a um sistema que oprime e não liberta. O que acontece nas escolas? O conhecimento já está pronto e vem de cima para baixo. Então, o aluno tem que se ajustar ao conhecimento, não indagar o conhecimento, não interagir, construir novas visões. Não é permitido. Parece que a tua formação foi essa, sim, libertadora. Exatamente. Então, para mim, eu digo assim, foi de rebeldia, foi de contrariedade. Claro, a gente paga um preço. A gente paga um preço de se tornar desconhecido, a gente paga um preço por ser rejeitado, porque está brigando com os outros. Casos e curiosidades. Tinha um professor, fazia uma matéria chamada Psicologia da Aprendizagem e Adolescência. Esse era o nome da matéria. Isso em Belém? Isso em Belém do Pará, quando eu fazia a faculdade. E o professor era um cara de uma mentalidade reacionária, retrógrada. Era um ex-padre, não era por ser padre ou ex-padre, mas vinha com um conteúdo que não fazia sentido a uma contemporaneidade. Ele, quando se falava do papel de um professor dentro de sala de aula, lidando com alunos, inclusive alunos rebeldes, era tipo de alijar, deixar pelos cantos, tipo neutralizar para não contaminar os outros. Aí eu comecei a questionar o cara, vem cá, onde é que você está fundamentado nessas tuas teorias? Ele vira para mim e diz assim, se você quiser saber, vá pesquisar. Eu digo, não, é você que tem que responder. Eu não estou concordando com isso e nem admito esse tipo da tua teoria. Aí virou um rebu dentro de sala de aula, mas como era um professor que passava todo mundo, ninguém queria contrariar. Aí chegou uma certa hora e disse que poderia me expulsar se ele quisesse de sala de aula. Eu disse para ele, pois bem, eu vou sair de sala de aula e vou dar
eu vou denunciar o senhor lá no departamento, porque o senhor não está cumprindo com o seu papel de responder uma pergunta que eu estou lhe fazendo. Eu estou aqui interagindo com a sua aula, eu não estou bagunçando com a sua aula e o senhor está se negando a me responder um conhecimento. Então eu quero saber onde o senhor fundamenta isso. Aí o que deu? Eu fui para o departamento, chega no departamento, veio um bando também atrás de mim, porque era tudo covarde, medroso, mas tinha um doido que estava lá resolvendo dar parte. Cheguei lá, até a reitora, a vice-reitora, veio para que não fizesse a oficialidade do agravo com o professor, porque o professor era muito respeitado e ia manchar a ficha do professor. Eu disse, se esse é o melhor professor, eu imagino o péssimo. O que vai ser? Claro que eu era um cara... Dentro da universidade, uma vez nós conseguimos parar a universidade, tudo com arte. Muitas histórias provocantes. Isso na época em que fazia teatro, fazia artes plásticas, fazia tudo que aparecia pelo meu universo, né? E a universidade estava em crise, aquela crise generalizada. Ninguém conseguia, os alunos... Anos 70? Anos 70, final dos anos 70, fim de ditadura, quer dizer, fim uma ova, enfraquecida a ditadura, né, enfraquecida e já não tinha respaldo, já não tinha força, e as universidades viviam no medo. Alguns metiam a cara, assumiam lideranças, mas lideranças também que não convenciam. O que é que nós fizemos? Uma vez, andando com o diretor do Diretório Central da Universidade de Belém, estava dentro do carro com a gente, não sei o quê, parará, aí falando que estava muito difícil, não sei o quê, aí eu virei assim, vamos matar a educação? Não, mas o problema não é da educação, que não é educação, cara, isso é a porcaria toda essa montagem do jeito que está, o que faz? Enquadram a gente dentro de uma ideia, que é uma ideia falsa. Se a gente não mexe com isso, como é que a gente vai ter outro olhar para isso? Aí quem pulou fora... O pessoal mais comprometido politicamente pulou fora. O que ficou? O nosso grupo, que era um grupo de aliados. Vamos matar a educação? Vamos embora matar a educação. Colocamos uma nota na universidade, enterro, falecimento, convite daquela que um dia se chamou educação. O féretro sairá da Universidade Federal do Pará em direção ao cemitério de Santa Isabel. Essa era a ideia. Chegamos cedo da universidade, montamos um boneco de lata na cantina central. Todo mundo passava por lá, botamos um pano na frente, uma tábua atrás, cheia de papelzinho em branco, para cada um deixar a sua mensagem, e fizemos 2 filas. Isso era um teatro do silêncio, era um teatro invisível. Tinha o poder, que era todo de preto, não aparecia o rosto dele, ele não tinha rosto. A didática toda rasgada, tinha um símbolo que ela era didática, chorando que a irmã dela, íntima, que era educação, tinha morrido. O futuro do Brasil era um debilóide de verde e amarelo, retardado. Sei que surgiu até padre para dar extremoção. Só que quando a gente sai da universidade, né, isso fizemos um desfile pela universidade só com um bumbo e uma flautinha. Parou a universidade. Quem tinha aula, quem estava fazendo prova, não quis mais saber de prova. O reitor mandou chamar a polícia, foi uma loucura. A polícia estava do lado de fora esperando a gente para quebrar o pau mesmo. Quando a gente chegou na porta, assim, meu irmão, seguinte, vamos enterrar a educação aqui dentro mesmo, que aqui eles não podem entrar. Porque se a gente saísse, os caras iam quebrar a gente de pau lá, porque estava armado mesmo para isso. Aí fomos para a beira do rio, que é o Rio Guamá, e penduramos a educação lá, fizemos toda a encenação. O pessoal do DCE aproveitou a onda e fez uma convocação para a greve geral. Conseguimos fechar uma greve geral e aí a coisa virou um auê dentro da universidade. Só que aquele negócio, eu sempre tive essa dificuldade de me fazerem como tarefeiro. Não gosto disso. Ou a gente compartilha e participa de uma bola, mas não me vem me dar tarefa. E o pessoal de política gosta muito disso, jogar tarefa. Não, porque nós temos um movimento não sei aonde, não sei o quê. Fazer teatro lá. Legal, mas quem vai fazer? Não, vocês não podem fazer. Não, peraí, nós temos a nossa agenda, nós temos o nosso compromisso. O que é que a gente se propõe? Junta um grupo de pessoas que a gente vai e interage com eles e forma até mesmo uma célula diferente, mas a gente não é para fazer. Aí o nego ficava invocado com a gente, porque a gente não entrava na cartilha deles, tu estás entendendo? E a gente tinha muito essa rebeldia, era um grupo de 5 pessoas que aprontávamos na cidade.
isso um período da minha vida. Além desses tumultos, né, dessas histórias bem peculiares, também teve um momento de pesquisa, de busca, de conhecimento para aquilo que se tornou a sua arte hoje. A gente pode dizer isso? Eu diria que eu sempre fui curioso, eu sempre gostei de observar e estudar os grandes artistas, desde de Picasso, como Van Gogh. Van Gogh sempre me fascinou, com a intenção de apreciar a obra do artista, não querer viver a obra do artista, porque eu acho que o meu caminho é o meu caminho. Então isso para mim sempre foi muito provocador, é eu me encontrar com o meu caminho. E o que eu identifico e o que reconhecia também sempre na época, cada artista tinha o seu domínio, a sua forma de ler a vida. Então isso que é o desafio para todo artista, é encontrar aquilo que é original seu. E original seu é aquilo que você ama, é aquilo que você se manifesta e diz assim, pô, gostei, sabe? É isso que é o meu barato, bateu naquilo que eu sinto. Isso para mim é tipo, às vezes eu pinto um quadro à noite, fico empolgado, embriagado naquela onda, mas quando chega de manhã eu olho para ele, já não é aquela mesma coisa, E para mim eu não tenho o menor pudor de chegar e destruir e refazer tudo de novo. Porque para mim o mais importante é quando chega num ponto que eu não olho para o quadro, depois eu olho para o quadro e ele me dá mesmo barato. Isso para mim é que chegou no ponto, é o meu feeling, sabe como é que é? Eu aprendi a respeitar isto, acima de qualquer coisa. O resto pode jogar pedra, pode me esculhambar, pode dizer o que quiser, não me interessa. O Van Gogh, ele é presente até hoje? Eu diria que de alguma forma sim, porque tudo que impregna a nossa sensibilidade invade de uma tal forma que não é intencional, eu diria até mesmo dentro da cadeia do inconsciente coletivo, né? Isso tudo invade e daqui e ali surge um traço que pode lembrar alguém tão maravilhoso, fantástico, me sinto até honrado. Referências. Além do Vicente, tem outras personagens artísticas que estão sempre passeando e viajando pelo universo do Gitesh? Vamos dizer, a arte japonesa, a arte antiga milenar, eu gosto muito de cheirar, de beber dessa fonte pelo traço, pela maneira, pelo tratamento, a sofisticação. Eu jamais seria um japonês, porque o japonês, a cultura dele, a maneira como eles primam pelo perfeccionismo, a precisão, para mim, é um outro rio. O nosso rio é embriagante, o nosso rio tem que ser embriagado de paixão, de amor, é uma embriaguez que ela foge essa linearidade da caça do perfeccionismo. Um samurai é um traço perfeito que corta um cabelo no meio. Vamos dizer, isso para mim é um Japão. Admiro pela sua beleza, mas jamais seria um japonês. Prefiro ser muito bem o brasileiro que sou, ou eu diria, até além disso, um ser humano que sou. Eu acho que hoje em dia eu já nem me vejo nem como um brasileiro. Eu acho que nós vivemos numa roubada de estar enquadrado em um monte de falsos entendimentos sobre a nossa natureza e sobre o nosso ser. E como que nós poderíamos viver inteligentemente melhor no planeta. Paraíso, esse papo de paraíso que existe lá no céu, não sei aonde, isso para mim é uma farsa. O paraíso que a gente tem que entender é aqui e agora, é o nosso universo, é o mundo que a gente vive. Beber, amar, se embriagar deste mundo é tudo que a gente pode levar. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer, não tem essa. Sabe, você vai ficar apegado nas coisas,
se amarrando, se aprisionando no tempo. Para mim, a arte, ela é tipo aquilo, ela liberta você do ego, da tua capa de prisão que te faz sofrer. É como se fosse uma gaiola. Ela liberta o pássaro de dentro da gaiola. Por onde? Por ensinar o pássaro a voar. A gente voa com o ouvido, a gente voa com a visão, a gente voa com o sentimento. O homem que é voado só de asa, isso é estupidez. Você está entendendo? Então, a nossa capacidade de sofisticação, de sensibilidade é gigantesca e nós estamos jogando isso no lixo. Eu faço muito uma analogia entre a sociedade que nós construímos e chegamos aqui e um ser humano refém de uma ideia desta sociedade. É tipo aquilo, nós jogamos no lixo o que não entendemos. É o que nós fazemos com a gente, é o que a gente faz com um papelão, com uma gordura, mistura tudo e vira podre, porque não identificamos que papelão é lugar de papelão, orgânico com orgânico, vidro é vidro. Quando mistura tudo, fica tudo podre, porque nada presta mais. Vi uma exposição sua na Galeria Trapiche, e dentre várias obras, tem uma que chama, se eu não me engano, O Explorador. É esse o nome, né? Explorador de Mundos. Explorador de Mundos. Realmente ela traz para a gente um liquidificador de ideias, né? de pensamentos e imagens que a gente tem daquilo que o homem já fez e o que o homem tem feito com o nosso planeta. Além desses trabalhos, você tem outros trabalhos assim que também que movimentam esse assunto, né? Que mexem com esse tema? Eu diria, tem muitos quadros ali. O Explorador de Mundos é uma escultura. É uma escultura, exato. É uma composição tridimensional em que ela envolve, desde esse aspecto, eu diria, do feitiço do lixo, de tirar do lixo, deixar de ser lixo e virar uma joia, e traz uma versatilidade muito grande. Essa ideia do Explorador de Mundos, o que veio? De uma cabaça no lixo, um pedaço de mármore no lixo, parafusos e pregos jogados no lixo, e tudo aquilo é como eu vejo que fazemos com a terra. Hoje, todo mundo tem na frente da sua casa uma lixeira, bota o lixo lá, passa o caminhão de lixo e leva. Caramba, para onde? E o que esse lixo vai estar fazendo na vida de um monte de gente, da gente mesmo, criando gases, poluindo o ar, tudo isso. Mas a gente, nosso cérebro não está conseguindo... Longe daqui. Longe daqui. Longe de mim, sujeira longe de mim. Então, eu não penso em sujeira, eu não penso na podridão que estamos deixando para os nossos filhos e netos. Então, que sociedade é essa que nós estamos deixando? Que compromisso nós temos com aquilo que estamos fazendo no nosso dia a dia? Eu, em casa, eu tenho uma luta, uma separação, vidro, vidro, lata é lata, papelão é papelão, já tem o ecoponto, dá para deixar coisas no ecoponto, gordura. Quer dizer, se a gente não criar, partir para uma sociedade inteligente, o que é que nós vamos deixar? Lixo? Podre? Condomínios montados em cima de lixo para depois explodir, provocando desastres? É isso? Como os desabamentos de terra que tem por cidades mal planejadas, mal organizadas? É isso que nós queremos deixar? Não, o homem quer melhor, ele quer ir para Marte, porque está zerinho lá, sabe implantar o quê? A loucura que ele está fazendo na Terra? Ou a gente para olhar a nossa viagem que estamos fazendo com a nossa mãe terra, nossa nave, cuidar dela, amar essa terra. O que é amar essa terra? Só dizer que eu amo? É muita conversa, é muito blá 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 e pouco sentimento e ação pró a vida. Nós vivemos muito mais identificado com a destruição e a fome de poder insaciável do que sustentar a beleza, o encanto e a vida. Por isso que eu respeito os que sobrevivem e os que lutam
na sua vida com um instrumento chamado arte, porque a arte está dando vazão a alguma coisa que está lá no coração que não está conseguindo segurar. Mesmo contra, tentando matar, mas a arte consegue sobreviver pelos cantos. O Emiacult Podcast desta vez conversa com o artista visual Gui Teche, que lá em 1979 realiza sua primeira exposição em Belém do Pará, Impactos. E como bom artista curioso e de criatividade inquieta, amanheceu, pegou a viola e navegou por entre mares antigos e novos para conhecer outros continentes, inclusive expor seus trabalhos na Índia e na Alemanha. E a gente segue aqui acompanhando o papo que tivemos com ele. Trajetória artística. E a tua arte, a arte do Gui Teche, ela tem um ponto de parada? A pergunta é: pintura, escultura, música, teatro, onde é que está o coração de Gui Teche? Pulsando no criativo. Eu não tenho noção do que será amanhã e nem quero ter nenhuma direção para o amanhã. Muito pelo contrário, adoro os desafios do aqui e agora. O fato é que a vida, nesse processo, ela me trouxe fortes experiências, como morei na Índia, como essa coisa da meditação, que antigamente quando falava, eu quero conhecer sobre meditação, e a Índia, 40 anos atrás, eu dizia, pelo amor de Deus, não faz isso, é loucura. O que tu vai... Olha, eu conheço gente que foi se meter com esse negócio de meditação, ficou maluco, está lá no hospital, não sei aonde. Então, tudo era muito temido e temeroso, porque meditação era coisa do diabo, isso assim, os mais extremos religiosos. Então, quer dizer, tu passa a ser um ser estranho, porque deseja uma fruta que ninguém se atreve sequer a refletir sobre. O que é isto? Então, essa pergunta já está tão sufocada na cabeça das pessoas que elas vivem baseada no medo e a referência que dão para elas. A sua inquietação, a sua indagação particular, ela vai para o buraco. Então, você se enquadra, passa a ser o cidadão enquadrado, chega de manhã, de tarde, de noite, tudo repetindo mesmo. Chega sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E isso, para mim, mata a nossa genialidade, porque criamos uma linealidade que ela é baseada em passados vividos, já está morto. Nós temos que ver a pulsação do presente e o que respostas vamos dar para o aqui e agora, para o amanhã. Sermos muito mais conscientes do que estamos fazendo. Então, no meu caminho, que eu vejo hoje, claro, na minha arte, é uma arte comprometida com a existência. É o meu existir aqui e agora. Até o último suspiro eu vou dizer, é isso? Não sei. Então, a arte, ela tem essa matriz para mim. Eu não sei. Ela vem. Ela se manifesta. Ela expressa. Eu vejo essa doença que nós estamos adquirindo sobre a loucura com a tecnologia. Todo mundo está se tornando prisioneiro agora. Tem até uma peça aí, uma escultura referente à inteligência artificial, que se chama a abiogênese, que é a criação artificial. Quer dizer, nós atingimos a um padrão, estamos preparados para este padrão que atingimos? Quem está preparado para isso? E quem não está? Você está entendendo? Então, são muitas indagações... Ou estamos sendo usados como preparo, né? Exatamente, de um laboratório que é uma bomba no universo, meu amigo. Isso aqui pode explodir e desencadear um buraco negro que a gente não tem a menor noção de onde isso vai parar. Mas
estamos movendo com coisas extremamente sofisticadas, mas tem outro que está com a barriga com fome, pensando só em comer um pedaço de pão, porque toda a vida dele é querer um pedaço de pão, ou então comer uma galinha que há muito tempo ele não come, ou então o outro está sendo assassinado, para que o outro roubando a terra dele. Então, quer dizer, que mundo é esse? Eu não consigo ver um mundo linear, você está entendendo? Aonde eu vou me encontrar com um mundo organizado. Isso é mentira. A religião prega mentiras, prega mundos que não são reais. Eu quero saber se um padre já viu um Deus pela frente, se viu de fato o que é. Se tudo vem de fora, qual é o seu papel? Tem uma história muito interessante que para mim marca muito, é muito esse significado entre a pressão que vem de fora e o ser que vem de dentro, que nasce com você, que é o teu enigma, o teu mistério. Tem uma parábola zen, que é assim, é o encontro do padre com o mestre zen. Eu sou assim, apaixonado pelo zen, não é nem zenismo, é zen. E o padre pergunta para o mestre zen: mestre, no seu caminho, aonde o homem encontra-se com Deus? E o mestre zen dá um momento de silêncio, que é a característica, o silêncio, vira para ele, dá uma gargalhada e diz: nunca! Aí o padre se espanta: como? Todo sentido do homem não é se encontrar com Deus? Eu disse: nunca, porque nunca houve separação. Então você esqueceu, foi a unidade. E tu está procurando fora através de pensamento, não do sentimento. Mas antes de você pensar, você sentia. Você só desenvolveu o pensamento a partir do teu sentir, que interagiu com o exterior e formou uma compreensão. Mas antes disso, você não nasceu com pensamento. Se você fosse gerado no Brasil e fosse lá para a Alemanha, tu ia aprender o quê? Falar português, porque tu foi gerado no Brasil, ou gerado por brasileiro? Não. O pensamento é condicional, está ligado ao meio. Mas o sentir é parte do mistério que faz você, este ser que chega onde você chegou. Igtesh, tu estás no Maranhão há quanto tempo? E como foi a tua experiência? A gente tem percebido pela conversa que tu tiveste uma experiência muito enriquecedora com a espiritualidade, com a meditação lá na Ásia. Na Índia. Na Índia. Isso. E tuas experiências artísticas tiveram base também nisso? Ou conta pra gente como é que foi? Ó, eu diria o seguinte: nada intencional, tudo vem como um processo. Meditação, ela me ajudou e me ajuda a desmontar coisas que se tornam barreiras para que a minha sensibilidade voe. Desde a perseguição de uma ideia, que isso para mim hoje já não faz sentido, como ficar me cobrando para chegar a um resultado. A meditação, ela me inspira e me despertou que viver é um momento de celebração. É um momento em que você está inteiro com tudo que está acontecendo com você. É aceitar aquilo que está no momento sendo expresso. Até mesmo o que você não está aceitando, aceitar o que não está aceitando. Então, é uma dimensão de você estar no teu centro, eu diria assim, em comunhão com você, não criando contrariedade com o teu ser, mas sendo amigo de você mesmo. Meditação, para mim, ela desperta isso, porque às vezes a gente se envenena, a gente entra numa paranoia, a gente entra numa depressão, tudo isso por cobranças, às vezes, que vêm muito de fora e você não dá respeito àquilo que é do teu coração. Né? Pela minha mãe, eu jamais seria artista. Eu tinha que ser adotor. Claro, entendo a minha mãe e o sentimento que se tem com o artista é: ah, meu Deus, lá vem problema. Por quê? Artista, que segurança tem que vai ter na vida que tu vai ganhar dinheiro, tu faz um quadro e vende uma ova? Não é isso. Então, ou você respeita o que está fluindo no teu coração, é isso que meditação me fez ver cada vez mais, e é isso que eu transmito também nos trabalhos que faço com pessoas, quando trabalho com grupo, de passar este sentimento, de aprenderem a se respeitar, respeitar o seu sentimento e reconhecer o seu sentimento.
Porque você se respeitar ou querer que os outros te respeitem é muito diferente. Eu querer que os outros me respeitem é uma coisa. Eu vou sair, me respeita. Eu me respeitar, eu estou me respeitando. Se os outros gostarem de mim ou não, isso é problema dos outros, isso não é meu. Ninguém tem que gostar de mim. Eu tenho que gostar de mim. Agora, se eu não entendo que eu tenho que gostar de mim, eu não vou respeitar o meu trabalho. Então, meditação, para mim, ela me foi um manto que eu diria assim, fortaleceu algo que eu vinha brigando ao longo da minha estrada de vida. Contrariado, indignado, infeliz, irritado, me sentindo só no mundo. E, no fundo, a sabedoria da meditação me ensina exatamente isso. Nós somos só no mundo. Agora, solicitude é diferente de solidão. A solitude, nós estamos aqui celebrando, eu e o mundo, mas sabendo que dentro de mim, o mundo não pode ser o dominante. Porque se o mundo for o dominante, eu vou ser escravo do mundo. Eu não vou ser senhor de mim. O que meditação nos ensina é isto, é ser senhor da gente. Eu não sei se você já fez algum trabalho em parceria em coletivos, alguma exposição com outras pessoas, ou nem que seja exposição, mas do tipo uma tela, uma escultura, um trabalho de arte na rua com outras pessoas. Não, nunca fiz. Já fiz coletivas, muitas coletivas, né? Já trabalhei muito com técnica de batik também, que é pintura em seda. Tinha um amigo meu americano, excelente dominador do batik, e a gente desenvolveu uma linguagem muito interessante sobre a pintura em seda. Mas aquele negócio foi uma época, e muitas coisas passaram pelo meu rio. O nome dessa exposição, para mim, ela enquadra exatamente o meu sentimento. A exposição que esteve em cartaz na Galeria Trapiche. Isso, exatamente. Caminhadas e travessuras. Caminhadas porque é isso, é um rito de passagem de dia a dia, de momentos e momentos. Tem dias que tu amanhece, ok, pra cima, tá up, tudo tá beleza. Tem outro dia que tu não tá dentro de um buraco. E aí, quem é o verdadeiro, quem é o falso? Ou nós somos tudo isso? Quer dizer, somos tudo isso e não somos nada disso, porque tudo isso está passando. Um dia você está alegre, outro dia você está triste, um dia você está com raiva. Mas você sabe lidar com a tua raiva? Você sabe lidar com a tua tristeza? Ou tu vai querer fugir da tua tristeza para não querer ser triste, querer sempre alegre? Alguma coisa está ficando raso. Não está tendo profundidade. Então, nós estamos habitando uma sociedade em que o raso tomou conta, é vitrine. E essa profundidade, acho que a arte é um convite. Arte não tem fronteira. Arte não pode ser criada a partir de regras definidas. A arte tem que criar sua própria regra para expressar os seus ricos momentos. E esse, para mim, é o desafio. Claro que você trabalha com uma engenharia, que é essa engenharia mental. O que é? É a engenharia do fazer. Ela é sofisticadíssima. É o imaginário criativo, é riquíssimo. A tinta está aí. Se ela já sofreu alteração no tempo, antigamente o cara ia lá amassar pedra, enrolar com gema de ovo e não sei o que para produzir. Ok, produziram coisas maravilhosas. Agora tu vai negar uma acrílica? Não dá, não é isso, você está entendendo? Mas também brincar com pedra, amassar, experimentar coisas. A curiosidade não pode morrer. Ela não pode dizer assim, alguém resolveu minha questão. Então, isso é um desafio para a gente. E nós temos uma tremenda de uma riqueza. Isso aqui é um celeiro, é um caldeirão. Agora, se a gente não decifrar este caldeirão, o caldeirão vai para o ralo. Ele derrete. Ele se perde, é como isso aqui. Está aqui. Nós temos exatamente, isso para mim é o exemplo. Se não for percebido, quantos casarões já ruíram e desapareceram?
Para você que está acompanhando o EMEA Cult, nós estamos gravando este podcast num prédio, um casarão muito bonito. Bonito, se bem que é uma palavra que não vai expressar muita coisa aqui. Mas ele tem muito significado e muito peso histórico, que é o prédio onde morou o escritor Graça Aranha. Fica no Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Guiteche, deixa eu te fazer... Só um detalhe, tem uma pegada também muito curiosa. Esse prédio aqui, este patrimônio do Graça Aranha teve um papel também importante na Semana de 22, Semana de Arte Moderna. Quer dizer, olha o elo com que isso tudo, subjetivamente, está nos colocando aqui e agora. Como é que o Guiteche se relaciona com o comprar e vender arte? Sempre me foi abstrato. Essa relação valor, para mim, eu sou um pouco ausente. A minha mente ela tem preguiça de lidar com isso. Mas o fato que nós vivemos numa sociedade, quer queira, quer não, nós precisamos lidar com o elemento mercado, porque ele envolve toda a nossa vida, ele envolve todo um processo, até mesmo do materializar a obra. Precisa do mercado, precisa comprar tinta, precisa de um espaço, precisa de luz, precisa disso, o artista precisa comer. Tudo isso está ligado ao mercado. Agora, dizer que é claro e fácil, não. Minha referência é, eu venho com uma história, eu já tenho uma história, eu fui pontuando com histórias a minha vida. Então, eu tenho exposição na Alemanha, eu tenho exposição na Índia, quer queira, quer não, eu atravessei, quer queira, quer não, eu fiz exposição, quer dizer, no Rio de Janeiro, Brasília, Belém, quer dizer, tudo isso são universos com que manifestei minha arte, tive apoio nesses lugares. Agora, quanto ao mercado de arte, eu nunca fui atrás. E eu tenho dificuldade de lidar com o mercado de arte. Então, os curadores de arte, os galeristas, os avaliadores, os marchands, e hoje, pelo que eu acompanho, a arte está numa grande crise de mercado, né? Porque se tornou uma superfaturada em cima de coisas que estão descobrindo que era muito mais truques e jogos, né? Às vezes entre o galerista e o crítico de arte, e ali fazia uma duplazinha, valoriza o cara ali, que aquele cara ali a gente vai vender bufufa ali, e depois descobre que passou muita lábia. Então, quer dizer, tudo isso faz parte desse mundo de poluição que a gente vive. Não estou nesse papo de pureza, de ser puro, de coisa nenhuma, mas o fato é ser autêntico com aquilo que você vive e acredita. Agradeço a existência, a Deus, seja o que for, pelo menos me trouxe no meu dia a dia a matéria chamada terapia holística, que é lidar com tecnologia, até mesmo isso, fora dos padrões, entre aspas, da sociedade convencional. É algo que eu aprendi aonde? Lá na Índia. Eu aprendi convivendo com um universo que não faz parte desse universo. E daí a gente vai descobrindo coisas que não faz parte desse universo, mas pelo menos a gente está impregnando este universo aqui para poder dar uma outra alavancada também e interagindo, porque eu vejo isso. Não existe essa separação. Essa ideia de meditação é lá do Oriente, a gente não tem nada a ver com isso, isso é conversa, isso é empobrecimento, porque o que é? É tudo ligado à nossa natureza. Não tem nada de religião, não tem nada de humano. É o ser humano. No dia a dia, na praticidade do seu fazer artístico, como é que acontece? Tu estás no teu estúdio e coloca uma música para tocar, ou faz uma meditação antes, coloca umas meias, sei lá, qual é a mania do Guiteche? Assim, Guiteche tem uma mania quando vai fazer o meu espaço geralmente é muito bagunçado, é um caos. É coisa botada de um lado, e isso em cima da mesa, é papel misturado. Depois, assim, se eu vou trabalhar, aí eu gosto de dar uma arrumada, pelo menos no cenário aonde eu me encontro.
Se eu estou trabalhando com tela, se eu estou trabalhando com objetos, então eu preciso ter em volta o que eu vou precisar. Quanto ao resto, eu deixo rolar do jeito. Aí de vez em quando faço uma grande faxina, arrumo, que já ressignifica outras coisas. Quer dizer, para mim eu vejo isso como uma pulsação. Vida, Arte, Vida. Já vivi muitos ciclos de fazer técnicas de meditação diariamente. Hoje, para mim, meditação é um sentimento que incorpora no meu dia a dia, desde o ato de levantar, como o ato de dormir, como estar vivendo. O que é? É um estado de observação de como eu me encontro. Não tem nada, é nada. Eu estou brigando comigo? Pelo menos assim, calma, não precisa ficar brigando, o que tu vai chegar? Eu estou criando vamos dizer, uma úlcera, porque eu estou irritado, eu estou ansioso, porque eu quero tal coisa. A tal coisa não tem nada a ver com o estado que eu me encontro. Para mim, meditação, ela incorporou até mesmo no contexto de aquilo que eu estou te dizendo. Eu estou pintando, estou gostando daquilo, mas chega de manhã eu olho e não gosto. Aquilo para mim já entrou no meu, vamos dizer, numa indagação. Não é, caiu no lugar de mesmice. Mesmice que eu digo, na minha mesmice. Isso aqui eu já conheço, essa praia. Eu quero furar esse cerco. Eu quero ver o que é que dá além disso. Então isso para mim sempre foi o meu motor. Nunca foi repetir o que já foi feito, o que já foi feito, o que já foi feito. Como foi a tua chegada assim na Ilha do Amor? Curioso. Você tocou agora no... Minha chegada aqui foi o seguinte, eu estava na Índia, eu e a minha companheira, ela ficou grávida, não queria ter filho fora do Brasil, ela morava em Belém, eu morava em Belém, a mãe dela morava em Belém, mãe dela estava vindo para São Luís e ela veio para o Brasil, eu estava indo para a Alemanha, ela veio para o Brasil e veio para São Luís porque a mãe estava vindo que queria abrir um negócio aqui em São Luís. E aqui começou uma história. Eu estou na Alemanha, fiz uma exposição na Alemanha. Da Alemanha eu vim para cá, foi na época do governo do Collor, que foi um caos, aquela roubada financeira, muita gente perdeu dinheiro. Foi vamos dizer, foi um rebuliço na vida do brasileiro. E eu chegando de paraquedas sem entender mais nada do que estava aqui, o que é que eu vou fazer? Quer dizer, foi um ciclo, um bocado complicado, até me restabelecer de novo. Isso é 91, 92? Foi no ciclo de 90. Voltei para o Brasil, 90, 91. Reencontrei um amigo meu, esse americano, que também é terapeuta. Nós montamos um trabalho que chamava-se Criatividade, Arte e Meditação, que ele também era artista, ligado à meditação. E daí começamos a desenvolver todo um trabalho rodando pelo Brasil, saindo de Belém até Porto Alegre, passando por São Luís, quer dizer, já foi uma nova vivência, isso já após essa bolha de estar voltando para o Brasil. Disso eu fui para o Rio de Janeiro, minha filha nasceu aqui, depois foi para o Rio de Janeiro para lá comigo, se chama Lila, hoje inclusive é veterinária, trabalha aqui em São Luís, tem um trabalho brilhante, e isso foi o meu amor pela ilha. Agora, curiosamente, antes disso, muito antes, eu passei pela ilha. E adorei a ilha. Eu morava em Belém, não tinha nenhuma ligação em vir para a ilha, morar na ilha. E terminei caindo aqui na ilha, morando na ilha e construindo todo esse meu trabalho como terapeuta e como artista plástico e adquirindo amigos, né? Porque eu me vejo assim, o que fortalece a minha relação com a vida e com as pessoas é a amizade. Dinheiro não tem para pagar ninguém, sabe como é que é? Sou um sobrevivente como qualquer outro, um batalhador como qualquer outro. O que me resta? Amizade. Para mim, essa moeda não tem preço. Gosto de fazer amigos, gosto de ser amigo, gosto de estar junto com pessoas. Se a gente pudesse resumir assim, em poucas palavras, Guitesh, arte e meditação, assim, como é que tu conseguirias fazer uma junção dessas três palavras num pensamento? Assim? Dançarino do vento.
onde tudo está circulando, né? Essas coisas estão circulando em volta de mim, né? Como a terapia, para mim, ela está ligada na minha sensibilidade. Isso foi o que mais marcou no meu caminho como terapeuta, é o caminho que me revela o processo da sensibilidade, tanto minha como das pessoas com quem eu vou trabalhando, e que o que eu vou favorecendo, o que eu posso favorecer, porque eu não sou nenhum Deus, nenhum milagroso que resolve tudo da vida de uma pessoa. Não, tem coisas que eu ajudo, tem coisas que precisa de outros profissionais. Então, os que passam comigo e se beneficiam, agradecem. Que é um trabalho corporal, é um trabalho ligado à respiração, é ligado a movimento, o que é tensão, o que é descontração, o que é ansiedade, como nós produzimos ansiedade, se tornamos prisioneiros de ansiedade. O que meditação faz a gente entender que nós não somos essencialmente ansiedade. Ansiedade é consequência. Se a gente aprende a observar uma criança e ver a naturalidade de uma criança, a gente vai perceber que dentro da gente também aquele viés está dentro, só que a gente perdeu a conexão. E pode acordar. O tempo todo a gente pode acordar para a gente. É isso que eu vejo. O teu nome de registro? Vanderlei Chaves Costa. Nascido em Belém do Pará e me criei no mundo, diria isso. Estou pousando aqui em São Luís, até onde a existência mandar. E quem quiser conhecer as instalações, as tuas esculturas, principalmente as tuas pinturas, como é que faz? Instagram, tem no Instagram, é Guitesh _art, GETESH _art, só ART. Você entra no Instagram, está lá, e também no Facebook. Também tem muito material meu. Aí pode dar um pouco de navegada. Eu sou um pouco relaxado com isso. Hoje eu estou me organizando, me organizando melhor. Porque eu tenho muita produção, eu tenho muito material, eu tenho muita coisa que está, assim, lá no baú, até de revistas e tudo. Eu parar para organizar isso não é o meu tempo. Eu não me vejo fazendo isso. Tu está entendendo? Se algum dia algum filho, alguma história pegar isso e der visibilidade, maravilha, agradeço. Mas eu sei que, para mim, eu prefiro estar muito mais plugado no que eu estou fazendo, produzindo a minha história, do que ficar futucando o meu passado. Isso, para mim, é parte do passado. Eu estou costurando o presente. E o grande sentido que eu vejo é isso. Nós existimos no presente. Como é que eu vou existir amanhã? E o passado já se foi. Eu respiro aqui e agora. Como tem uma frase no Oriente que eu adoto, a vida é um breve intervalo entre uma inspiração e uma expiração. O resto é a vida. Muito interessante a nossa conversa. Mais uma vez agradeço, Guitesh. Eu agradeço também bastante, porque isso dá uma liberdade, uma vazão a experiências que não é tão simples a gente encontrar alguém que bata uma bola, que interaja e que navegue junto com a gente, né? Admiro o seu trabalho, brilhante, porque eu acho que um trabalho interativo entre a comunicação é o saber ouvir e o acompanhar. E você está brilhantemente me acompanhando nessa história. E vamos adiante. Muita curiosidade, muitas paradas para a gente descobrir, como essa ilha aqui, eu não me canso de dizer, isso é um grande tesouro, mas a gente precisa entender o significado dela na contemporaneidade. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe tudo. A gente só sabe um pouquinho. Tem muita coisa para cavar, trazer daqui, dar visibilidade à riqueza que isso aqui é. Isso é um tesouro, essa ilha é um tesouro.
Pessoas, infelizmente o nosso tempo é findo. Eu agradeço demais ao artista visual de teste pelo papo muito interessante, uma cisterna de vivência de mundo. Foi uma conversa aprendizado para a vida. Sopra este episódio para pessoas que você gosta, não custa nada compartilhar com elas, né não? Você pode deixar um recado para nós lá no Instagram ou no e-mail meacult777@gmail.com. Um forte abraço e até uma nova conversa aqui no Meacult Podcast. Meacult Podcast. Conversas culturais e manifestações artísticas emaranhadas num só lugar. Apresentação e direção de Marcos Belfort. A locução é de Mayra Nogueira, com edição de áudio de Márcio Calvé. Meacult Podcast, uma produção da Bel Áudio Visual.